Noite para mais uma live, nosso quadro Conversa de Travesseiro. E o tema de hoje é um tema que eu simplesmente amo, que é o transe erótico. Então, temos muitas coisas hoje para falarmos. Super bem-vindos, super bem-vindas. Oi, Adri, a Suelen chegando, a Flavinha, super bem-vindos. Sandra, eu sabia que tinha um jeito de colocar o nome da live aqui. Vou colocar aqui hoje, transe erótico. O que é o transe erótico, afinal de contas? É um tema que eu amo, vai ser muito legal. Deixa eu colocar. Eu excluí o comentário de novo. De novo, vou lá. Transe, só um pouquinho, gente. Que eu já me organizo. Erótico. Parece sempre que é a primeira vez que eu tô aqui. Publicar e agora fixar. Isso aí. Super bem-vindos. Oi, Tere, o Marcos chegando, a Cíntia, a Cléo. Gente, se vocês tiverem dúvidas, hoje eu não coloquei caixinha de perguntas. Não deu tempo, foi um dia bem agitado aqui. Olá, Tere. Então, vou deixar um espaço aberto para a gente conversar, para vocês tirarem dúvidas sobre o que é transe erótico. Se você gosta desse tema, fica por aqui. Convida os amigos, as amigas, o parceiro, a parceira. Convide pessoas adultas, porque eu falo para pessoas adultas, homens e mulheres, mas eu falo para adultos. Eu não falo para crianças e também eu prefiro falar com adultos e não com adolescentes, porque os temas que eu trago, eu gosto de trazer numa profundidade que está mais alinhado com vocês que são adultos. Então, se você é adulto, tá aqui, gosta desse tema, gosta desse assunto, isso mesmo, já clica em gostei, já compartilha, chama as pessoas, que eu vou começar a contar um pouco da história do transe. Por que eu amo tanto o transe? E ainda mais o transe erótico, tá? A gente vai falar do poder curativo, do poder transformador e trazer muitos assuntos super interessantes. Eu vou começar contando uma história, a minha história. Eu, durante muitos anos, sempre tive uma busca por estados de transe. Desde que pequena, quando eu ia para a igreja, cantava, por exemplo, eu saía de lá com uma sensação de que eu era gigante, de que o mundo era lindo, eu saía muito feliz. Hoje eu entendo porque o canto, a dança, a arte em geral, o sexo, tudo isso nos leva a estados de transe. Mas, para mim, a grande virada foi do transe, principalmente do transe erótico, foi na minha formação, no meu treinamento em Sexological Bodywork, que daí, neste treinamento, eu descobri que o nosso corpo, ele tem tudo que a gente busca fora, está no nosso corpo, para que a gente entre nesse estado de transe erótico. Mas, afinal de contas, Paula, talvez você esteja se perguntando, né? Por quê? Por que entrar no transe erótico? Por que isso pode ser importante? Bom, eu vou te falar dos últimos estudos que eu andei lendo e eu acho bastante pertinente. Estados de transe é onde acontecem os grandes saltos evolutivos da humanidade. A humanidade, os seres humanos sempre buscaram essa conexão espiritual, essa conexão com o invisível, com o estado do não sei. E é dentro desses estados que acontecem grandes saltos, e não só nós os humanos. Olha que interessante, os golfinhos e vários animais também buscam esses estados de transe. Os golfinhos, olha só que lindo, os golfinhos, eles mordem um peixe que eu acho que, se não me engano, é pacu. É um peixe venenoso, que no Japão é uma iguaria incrível esse peixe.
por causa do veneno. E se a pessoa comer desse peixe que não for corretamente preparado, a pessoa pode morrer na hora, comer e papum, morrer. E os golfinhos, eles mastigam esse peixe, que para eles não é letal, mas traz para eles um estado de transe. Olha só. E eles ficam doidão, né? Brincando. E o ser humano sempre buscou esses estados, seja através de psicoativos, no caso de plantas, de ervas, ou então através de contato com a natureza. E o sexo também faz parte de um grande portal para entrar em transe, mas não é qualquer sexo. Aí que tá. E não precisa ser sexo com uma pessoa, com outra pessoa. Pode ser você consigo mesmo. E nós vamos conversar um pouco sobre isso, mas deixa eu continuar falando um pouquinho da minha primeira experiência transcendental a nível sexual. Tá? Eu já tive muitas outras. Por 12 anos eu tomei ayahuasca, então participei de grupos de meditação de todos os tipos, xamanismo, baiacu, Rose, legal, obrigada, esse mesmo, baiacu. Então sempre inclusive eu recebi o meu nome Sânias do Osho, e na época, há 30 anos atrás, o meu nome foi muito interessante, que é Anand Tandra. Anand pode ser de bliss, de alegria ou de abençoado, e Tandra é de transe, então é um transe abençoado. E, enfim, voltando aqui para o meu primeiro transe erótico, que foi o que mudou totalmente a minha vida. Mudou a minha vida pessoal, profissional, espiritual, mudou tudo. E isso aconteceu no Sexological Bodywork, no meu treinamento. No meu primeiro treinamento, que foi em Praga, na República Tcheca. E eu cheguei lá, ao longo dos dias, tinha terapeutas incríveis. Eu acho que os mais talentosos terapeutas de Tantra, na época de massagem tântrica, estavam nesse treinamento. Mas também tinha algumas pessoas iniciantes. E o universo, ele é tão generoso e tão perfeito que aconteceu uma coisa incrível. Durante o meu curso lá foram 15 dias. E durante esse tempo, a maior parte das massagens que eu recebi, inclusive Yoni massagem, elas eram massagens feitas por profissionais altamente qualificados, né? Que já conheciam, já estavam há muitos anos participando, trabalhando com massagens íntimas. Mas no penúltimo dia, o Joseph me olhou. Eu estava recebendo a massagem Yoni. E o Joseph passou para mim, olhou, não falou nada. Quando terminou a massagem, o Joseph chegou para mim e falou: Paula, você recebe muito bem, você está num nível muito legal, tudo que você tem feito está sendo incrível. Só tem um ponto que eu gostaria de te chamar a atenção. Você não movimenta o seu corpo quando você recebe. Você respira, você faz sons, mas você não movimenta. Sua pelve está travada. E isso é sinal de congelamento. E eu olhei assim, Moá, aqui, pelve congelada. Eu já recebi muitas massagens. Daí eu olhei para ele, né, com aquela assim... Eu? Jamais. Olhei para ele e disse, não, é porque quando eu não movimento a pelve, quando eu deixo ela travada e faço uma contração, né, eu tensiono, eu sinto mais. Ele olhou assim e disse, tá bom, eu não vou continuar, mas eu gostaria que você fizesse uma experiência na próxima vez que você estiver recebendo uma Yoni massagem, uma massagem genital feminina, a gente não chama de Yoni e Linga massagem dentro do Sexological Bodywork, você experimente fazer esta experiência. Ok, daí o que acontece? No dia seguinte era o último dia e eu caí no sorteio com uma moça que ela era muito segura, ela estava aprendendo a fazer a massagem genital.
E ela estava mais insegura ainda por ser comigo, que sabia que eu já tinha muita experiência e tudo mais. E sabe quando você já foi, não sei se você já recebeu massagem, onde o terapeuta está inseguro e ele treme? Então, o toque dela era um toque extremamente inseguro e trêmulo. E aquilo começou a me deixar agoniada. E o Joseph estava sentado do lado, né? Eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o que o Joseph falou. Eu vou movimentar o meu corpo. Então, eu comecei a respirar, uma respiração mais profunda, uma respiração que se chama respiração de resiliência, que é quando você inspira no máximo e exala no máximo. Eu ensino tudo isso na formação em Tantra e Sexualidade Consciente. Bom, mas vamos lá. Fiz a respiração, comecei a fazer um movimento, comecei a fazer um leve som na exalação. Não precisa ser nada intenso, inclusive o intenso impede, mas isso daqui eu vou falar daqui a pouco, como que o intenso te trava. Então, daí ela foi indo, eu estava super presente e ela também. Ela estava insegura, mas ela estava super presente dentro da insegurança dela. Daí chegou um momento, eu virei de abdômen para cima e pedi, olha, agora eu gostaria de toque genital. E ela falou, não vai dar tempo. Eu digo, não, vai dar, tu toca, faz uma massagem yoni e eu vou continuar respirando e eu toco o restante do meu corpo. Então não te preocupa que eu sei me tocar, né? Eu toco meus seios, toco meu rosto e você faz a yoni. E ela começou a fazer uma massagem yoni muito suave, bastante suave, sutil, ainda um pouco trêmula, mas já se sentindo um pouco mais confiante, porque ela viu que eu estava sorrindo, mantendo um sorriso e me tocando e ajudando ela, dando um feedback e ajudando. Essa moça, de repente, colocou o dedo bem sobre a área G, gentil, de um toque super gentil, foi assim que eu senti, como se estivesse tocando a pálpebra. E nisso, um fio mais fino do que o meu cabelo, da yoni, ali do toque dela, subiu por todo o centro do meu corpo, chegou no topo da cabeça e abriu. E de repente eu estava dentro de registro acástico, do inconsciente coletivo, eu não sei falar o que era, mas naquele estado eu consegui entender tudo o que tantos anos eu estudei o Osho e todas as outras culturas e tudo mais, e foi um estado de supraconsciência. E dentro daquele espaço de supraconsciência, quando tudo estava sendo mostrado para mim, e ao mesmo tempo eu não tinha tempo, não tinha espaço, eu conseguia perceber do meu corpo, eu conseguia perceber dos toques, eu conseguia perceber tudo, eu via o Joseph, eu via tudo, eu não abandonei o meu corpo em nenhum momento. E eu estava nesse estado de supraconsciência, eu fui lançada lá. Quando eu retornei, eu estava em êxtase, um êxtase espiritual como eu jamais havia presenciado, jamais havia tido, que transformou profundamente a minha vida. Eu voltei, olhei para o Joseph e disse, nunca mais eu serei a mesma. Ele olhou para mim e disse, não, você nunca mais será a mesma. Então agora vai até o rio, que tinha um rio que eu nunca tinha entrado de tão gelado, era final de tarde, vento, frio. E você vai e se jogue nesse rio e veja o que acontece. E eu fui. Eu saí dali como eu estava, nua, o espaço que a gente estava era só nosso, e fui para a beira do Trapiche e me joguei no rio. E a água, o vento, as montanhas, éramos um só. Eu não sentia frio, eu não sentia nada, eu só sentia aquele êxtase e aquela comunhão absoluta. Quando eu estava nos Himalaias, né, viajando pela Índia, passei um tempão viajando pela Índia, e principalmente na região dos Himalaias, acima de Rishikesh, aqueles lados para quem já esteve na Índia,
Tem muitas pessoas jainistas, homens geralmente, que estão nus, são monges, né? E lá é muito frio, gente, é um gelo. E eles nunca se vestem. E eles falavam, o frio é algo, como se diz, mental e energético. Ele não existe. E eu nunca acreditei nisso, porque eu sou muito friorenta. E daí sim, naquele momento, eu descobri que o frio não existe, que não existia. Né? Agora existe, né? E foi realmente a experiência mais transformadora, uma das mais transformadoras que eu tive na minha vida. Por isso que o transe na minha vida e nos meus ensinamentos, eles fazem parte de todos os ensinamentos e é tão poderoso. Agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que é um transe erótico e o que não é um transe erótico. O que não é um transe erótico? É um tipo de transe, mas não esse transe que eu tô falando, que é um transe que é físico, é erótico e é espiritual também, que é o transe curativo, que cura e que transforma. E eu vou explicar por que cura e transforma também, tá? Então vamos com paciência, que tá muito lindo tudo isso hoje. Que legal ver todos vocês chegando. A Rita, sei demais do que você está falando. Hoje eu considero esse estado um estado de iluminação. É um estado de iluminação. E eu tenho estudado muito sobre iluminação e as configurações neurológicas da iluminação. E existem vários estágios de iluminação e cada vez que a gente tem uma mini iluminação, a gente vai se preparando para a grande iluminação. Mas entrar nesse estado de supraconsciência não precisa de anos de prática. Isso que eu gostaria de deixar claro para vocês. Obrigada, Rita, por estar aqui compartilhando e tornando esse nosso bate-papo mais rico. Vamos lá. Por que a fantasia não é um transe erótico, mas não é esse transe erótico que eu tô falando? Na verdade, gente, nós passamos o tempo todo em estado de transe, assistir televisão em um estado de transe, escutar uma música bonita e você, é um estado de transe, olhar para uma árvore. Hoje eu estava passeando com a minha filha aqui em Curitiba e tinha uma árvore totalmente amarela, ela fotografou. Logo depois da live eu vou colocar nos meus stories. E nós duas ficamos, que árvore linda! Isso são estados de transe também. Mas a gente vai falar sobre outro transe. Então, fantasia, ela limita o transe erótico, inclusive o prazer. Tá? Mas não vai ser esse o tema de fantasias sexuais da live de hoje, né? A gente vai deixar para um outro momento. Outro tipo de transe, que é transe, mas não é o tipo de transe com o qual eu trabalho, com o qual eu vou falar, estou conversando com vocês, é aquele tipo de transe que a pessoa vai e desconecta do corpo, abandona o corpo. Inclusive, esse tipo de transe pode ser até perigoso, você abandonar seu corpo. É um transe dissociativo, que também não é o melhor transe para a cura e para a transformação. Porque você não sabe o que é real e o que não é real naquele momento através do seu corpo. Quando a gente está em estado de transe, o real e o irreal, eles se misturam e eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre isso, tá? Então, o que não é o estado de transe, tá? É quando você também está só na sua mente. Esse estado de transe total une corpo, mente, emoções, mas essa nossa mente pensante, ela é principalmente aqui o córtex neofrontal. E tanto no yoga quanto nesse estado de transe, nós temos que reduzir as ondas cerebrais que estão aqui, o pensar. Quando a gente reduz as ondas cerebrais, nós entramos numa frequência neural diferente. Essa frequência neural que propicia
a entrada em transe, tá? Então, existe aqueles beats, né? Aquelas neural beats, agora eu não me lembro o nome em português, que elas ajudam a gente a entrar em estado de transe. Mas não é o erótico que a gente vai falar agora, tá? Então, uma coisa que é legal você saber, todo estado de pico, de uma experiência de pico que você teve, quando você, ao final da experiência, você tem um tempo para absorver, isso acontece através de um relaxamento. Por isso que é tão importante você relaxar ao final de uma experiência de pico. Quando você tem uma experiência de pico e você passa por um espaço de relaxamento, novas conexões neurais, essas novas conexões neurais que você criou se estabilizam a partir desse momento que você tem de relaxamento. E principalmente prestando atenção e nomeando. Então tem todo um caminho para que aquela experiência de pico se torne mais curativa e transformadora e duradoura também. Então, vamos falar de picos eróticos. Pico erótico não necessariamente é um orgasmo. O orgasmo é um pico erótico, mas manter-se em estados orgásticos, eles são mais poderosos para que você entre nesse portal e torne a sua experiência transformadora, curativa, transcendental, espiritual, certo? Então, você não consegue chegar lá com movimentos intensos, com uma massagem muito intensa e principalmente com o uso de vibrador. Aí, de novo, sempre eu falando dos vibradores, eles não te permitem, porque eles geram uma tensão no seu corpo. E esses estados alterados de consciência, de supraconsciência, que usa a energia sexual do seu corpo como veículo para você chegar nesses estados, tem que ser suave, não pode ser muito intenso, tá? Então, intensidade te leva para um estado de transe erótico, mas ele não é esse estado que eu tô falando, é um estado válido, é um estado muito legal, muito bacana, e que sim, todo estado de pico, ele tem a capacidade de gerar a transformação. Todo estado de pico tem essa capacidade, tá? Então, vamos lá, vamos voltar para esse estado de como usar a sua energia sexual para uma transformação profunda através do transe erótico. Quando você começa a usar, como eu falei na minha experiência, primeira experiência que me trouxe essa clareza absurda, né, de que é possível, que você não tem que curar todos os teus traumas, todas as tuas memórias, que você não tem que ser um mestre que viveu anos meditando, nada disso, que você simplesmente, sabendo usar os recursos do seu corpo corretamente, você consegue chegar nesses estados alterados de consciência, de supraconsciência e de profundo poder curador e transformador. Como que você chega lá? Usando a respiração, o som, mas não é gritando histericamente, não. A respiração não é uma respiração catártica, uma respiração que te leva para um espaço de catarse, que é um transe, mas é um transe de dor, geralmente, né? Um transe que você pode estar revivendo uma memória ou um trauma. Não é isso, tá? Então, a respiração, ela tem que ser uma respiração rítmica, ela tem que ter um ritmo, ela tem que ter uma sequência, e tudo isso eu ensino na formação em Tantra e Sexualidade Consciente que acontece no Carnaval, tá? Só uma vez por ano que acontece, e só presencial, para quem tá me perguntando se tem online.
Esse tipo de trabalho é presencial, tá? Então vamos lá, você vai usar a sua respiração ritmada, fluida, sem entrar nesse estado de ter câimbras, ou de dor, ou de catarse, ou de gritos, ou de nada. Ela é suave. O som é pela boca durante a exalação. Assim é tudo muito suave. Meu trabalho é um trabalho suave. E movimentando o teu corpo, principalmente a sua pelve. Quando você movimenta a sua pelve, você movimenta a sua coluna, você propicia que o líquido cérebro-espinal comece a fluir mais facilmente. E através desse líquido, os impulsos bioelétricos também começam a fluir. Este líquido irriga todo o teu cérebro, todas as reentrâncias, os buraquinhos que você tem ali no seu cérebro. E esses buraquinhos, dentro deles, estão as principais glândulas, a pineal, a pituitária, todas elas são banhadas. Então é super importante realmente você entender todo o processo, como ele acontece, para você conseguir chegar lá. E usando a sua energia sexual também pode ser o autotoque, suave, sem vibradores, sem nada, tudo muito suave. E também pode ser com alguém te tocando, pode ser o seu parceiro, a sua parceira, um terapeuta, alguém te tocando. Eu gosto mais com alguém me tocando, para falar a verdade, onde eu posso realmente entrar mais profundamente. Mas o autotoque também é válido. Tudo suave, porque o suave faz o seguinte, olha só, dentro do taoísmo, quando você trabalha com a sua energia sexual, a energia sexual, ela é energia mais crua, tá? Eles têm um nome específico. É uma energia mais crua. Daí você traz essa energia, que é a energia mais densa, mais crua. Quando você faz essa respiração, som, movimento, tudo suave, você consegue trazê-la para o coração. E aqui no coração ela se transforma em vibração amorosa. Olha que coisa mais linda. E daí ela sobe e você entra nesse estado de supraconsciência. O Rodrigo, essa live vai ficar gravada? Vai sim, porque você precisa assistir várias vezes essas informações, que são informações ultra importantes que eu tô trazendo para vocês aqui, gente. Informações que eu mergulho, aprofundo dentro da formação em Tantra e Sexualidade Consciente, que a gente tem 6 dias, que a gente começa às 7 horas da manhã, vai até as 8h30 da noite, assim, todos os dias, e você pode ir se trabalhando suavemente. Você vai aprender a respirar, fazer som, se movimentar. Você vai estar trabalhando com a sua energia sexual de uma forma bem suave, para você conseguir também aprender a entrar nesses estados de supraconsciência. E é um estado de amorosidade. Você, nossa, é incrível, incrível. E isso transforma. Como? Por que transforma? Vou explicar agora a parte mais científica de por que transforma. Quando a gente está trabalhando dessa forma, o nosso cérebro, como eu falei, aqui é o córtex neofrontal, né? As ondas cerebrais, elas se tornam mais lentas e tem um espaço maior entre uma e outra. Isso acalma o seu pensamento. Quando você acalma o pensamento, você cria um espaço dentro do seu cérebro límbico e principalmente o reptiliano, porque tudo acontece no reptiliano. O límbico é o nosso cérebro emocional e o reptiliano é o nosso cérebro dos répteis, né? O mais primitivo que tem. Então, nós primeiro foi formado o reptiliano, que eu gosto muito dessa forma de ensinar. Aqui é o reptiliano, que quando ele é ativado, ativa luta, fuga. Bom, daí eu já vou para muita teoria que não eu adoro ensinar, né? Eu adoro. Então, isso tudo eu ensino dentro do
esses mecanismos de luta, fuga, congelamento, dissociação, eu ensino na formação passo a passo. É uma super aula incrível, mas vamos lá bem rapidamente. Então, quando você é ativa, pode estar ativado o mecanismo de proteção, de sobrevivência. Por isso que o reptiliano, ele é assim, ó, ele é ativado imediatamente. Daí, o que acontece? O córtex neofrontal, que é esse da frente, que foi o último, ele para de funcionar. E o límbico também entra em funcionamento. Raiva, agressividade, as emoções tomam conta de você. Tá? Então, voltando, quando você trabalha com sexualidade é uma emoção muito forte, onde nós carregamos ali culpa, vergonha, memórias, traumas, são muitas coisas que nós carregamos. Então, quando está sendo ativado dessa forma suave, não é intenso, de uma forma suave, você está trazendo para o seu coração ao longo dos dias e aos poucos você vai aprendendo a trabalhar com essa energia e a canalizar essa energia, seja para os seus objetivos, para os seus sonhos. A gente fazia na meditação matinal aqui, todos os dias, a canalização da energia sexual. Mas voltando, esse córtex neofrontal, ele relaxa e as ondas cerebrais ficam mais lentas, possibilitando essa abertura desses outros espaços. Então, o seu cérebro, ele fica mais flexível, a palavra é essa, flexível. É como, vamos ver num filme, tá? Vamos lá, eu adoro fazer analogias. Quando você tem uma memória difícil ou um trauma, na sua mente, ele tá congelado no seu corpo, na sua mente, você tá congelado ali, tá? E esse congelamento é como se fosse um filme em HD full color, super colorido. Quando você entra nesse estado de transe suave, que não é catártico, não entra em catarse, tá? Então, o que acontece? Quando você entra dentro desse espaço, esse espaço faz com que esse filme que tá aqui, essa imagem congelada, não é um filme, é uma imagem congelada que tá aqui, ela começa a ficar como craquelada, a se dissolver, ela começa a ficar flexível. Sabe o filme, o quadro de Monet? Aqueles quadros de Monet que eles são como se movimentando. É isso que acontece nessas memórias, nesses traumas, nesses congelamentos, quando você está trabalhando corretamente, usando o transe erótico. E a partir dali, você consegue ressignificar. E existe milhares, 10 mil, 20 mil, 100 mil. Você entra no campo de infinitas possibilidades, onde de todas essas possibilidades você pode escolher uma possibilidade mais adequada para você, para sua vida, para o seu momento, para você ser mais feliz, para você ser mais realizado. E isso você vai aprender dentro da formação em Tantra, para você levar essa experiência também para os seus clientes. É lindo, né? Extremamente transformador e curativo. E isso acontece através do transe erótico. É uma das ferramentas mais amorosas, curativas, transformadoras que eu conheço. E olha, eu já passei por muitos estados de transe. E está no seu corpo. Você não precisa tomar nada. Inclusive, eu parei de tomar a ayahuasca depois de 12 anos tomando ayahuasca, quando eu conheci essas técnicas. E eu vi que é possível a gente acessar esses estados de supraconsciência, de cura, de transformação, através do próprio corpo,
sem tomar nenhum tipo de psicoativo, entógeno, sem necessitar de nada de fora, que está tudo dentro de mim, está tudo dentro de você e está tudo dentro do seu cliente também. Então a gente começa a confiar profundamente na sabedoria do nosso corpo. E com esta confiança na sabedoria do nosso corpo, a gente descobre que a gente sabe o que é melhor para nós. Que a gente não precisa de um guru, que a gente não precisa de alguém para falar para nós como que nós devemos ser, agir ou sentir. Que o nosso corpo é inteligente, é muito mais inteligente o nosso corpo do que a gente pensa. Coisa linda, né? E a partir dessa confiança, você começa a confiar na inteligência do seu cliente. E isso eu ensino na formação, a você confiar no seu corpo para confiar no seu cliente. Porque somente quando você confia no seu corpo, você entende que cada pessoa tem uma sabedoria inata. E o que nós fazemos é conectar esta pessoa com a própria sabedoria dela, mas levá-la, ajudá-la no caminhar e não apenas dar uma experiência para ela, ensinar o caminho da conexão. Como eu estou falando hoje para vocês, eu estou ensinando o caminho para vocês aqui. Se vocês fizerem exatamente o que eu falei, vocês vão ter a possibilidade de entrar nesse transe erótico. Principalmente se vocês tirarem um tempo para vocês todos os dias de alto toque suave, sem um objetivo. O único objetivo é entrar em contato profundo com o seu corpo. Se amar, celebrar a sua energia e não chegando a um orgasmo. Aí que é a parte mais difícil. Essa é a parte mais difícil. Abandonar a expectativa e abandonar a necessidade de sempre ter um orgasmo. Porque a gente tem que abrir mão de chegar em algum lugar para você ter esse tipo de experiência. A Isa, muito bom isso. A Flavinha, nosso corpo tem um potencial incrível através da prática diária. Sim, a prática diária vai preparar o seu corpo para você chegar a esse estado de supraconsciência. E você vai ver que o seu corpo é esse portal. Através do seu corpo se abre um portal imensurável, incalculável. Então, eu convido vocês nesses próximos dias a se experimentarem o alto toque suave todos os dias pela manhã. Isso eu ensino para as minhas alunas, principalmente do Pompoar. Eu ensino para os meus alunos, os homens, no guia da ejaculação. É o meu trabalho básico. Esse é a base de onde todo o resto é construído. Sem essa base, o restante, ele fica muito restrito. É a compreensão dessa base, claro que tem muito mais que não dá para eu dar aqui, como a compreensão de todo o sistema nervoso autônomo, de como ele trabalha, esse mecanismo de luta e fuga que fecha e colapsa e congela as possibilidades de entrar tanto no transe erótico curativo, eu acho que vou chamar ele de transe erótico curativo, melhor, para deixar mais claro. Então, olha só, já vocês estão me inspirando, né? Então, você tem que entender do sistema nervoso autônomo, que é o que eu ensino com riqueza de detalhes. É uma aula, são horas ali para você entender quando que você ou o teu cliente, a tua cliente estão abertos ou quando estão em estados de não adianta. A maior parte das mulheres não estão preparadas para receber uma ioni massagem. Elas estão ali
O corpo tá ali, mas às vezes elas estão em estado de congelamento, ou em estado de dissociação, ou em estado de fazer amizade com o inimigo, que é quando procura fazer, entra em performance para satisfazer o terapeuta, ou parceiro, ou o que quer que seja. Você tem que entender disso. Para os homens também, as disfunções eréteis, a maior parte das disfunções eréteis dos homens acontece por causa do sistema nervoso autônomo, né? Sustentação de prazer, para você entender como entrar nesse estado de transe erótico curativo, você tem que entender. Então aqui eu tô dando o caminho, mas o caminho sem entender o processo completo fica manco. Então fica aqui o meu convite para quem sentir que quer mergulhar nesse universo e compreender profundamente o transe erótico curativo. Tenho poucas vagas para mulheres, já estou avisando, as vagas para mulheres estão se esgotando. Eu tenho um pouco mais de vaga para homens ou para casais, mas para mulheres, se você está interessada, olha, corre que tem bem poucas vagas, tá? Mas para os homens e para os casais eu tenho um pouco mais de vagas. Então, de qualquer forma, elas se esgotam antes de fevereiro. Acontece no carnaval de 17 a 23 de fevereiro. Então, me pede pelo direct que eu mando para vocês as informações, os links e tudo mais. E aproveitem e se inscrevam rapidinho e entendam profundamente como você entrar nesse processo de cura, de transformação, se você para uma profunda transformação, tanto a nível pessoal, profissional como espiritual, e ajudar os seus clientes, ajudar as pessoas que te procuram. Então, se você quer somente a nível pessoal, esse retiro também é para você, tá? Então, peçam ali as informações pelo direct, vou adorar ajudar vocês. Agora, antes de encerrar, eu prometi para vocês deixar um espaço para perguntas, tá? Então, agora é o horário de perguntas. E já chegou a Sueli perguntando, a respiração é circular? Sim, Sueli, é respiração circular, mas não é a holotrópica e não é a respiração circular do rebirthing, do renascimento. Eu sou renascedora, eu fiz o rebirthing há muitos anos atrás, há 28, 29 anos atrás, com Leonard Orr. Então, o Leonard Orr é o pai do rebirthing, né? Não é esse tipo de respiração circular, porque esta respiração circular te leva para catarses, te leva para sofrimentos, te leva para reviver, ou também te trazem cãibras. A respiração do transe erótico, a respiração circular de resiliência, ela é mais suave do que essas que acabei de falar, mas é mais intensa do que a sua respiração no seu dia a dia. Então é uma respiração bem específica, onde você inspira no seu máximo e exala no seu máximo. Então é assim que ela funciona e flui, ela é circular, tá? Então, se tiverem mais perguntas, a respiração é mais longa tanto na expiração quanto na inspiração? Boa pergunta. Ela é um pouco mais intensa. Às vezes ela vai ser longa, mas não é só longa, mas intensa. Tá? Então ela tem um ritmo próprio e cada pessoa tem um ritmo. Então você tem que entender o seu ritmo para você conseguir chegar nesse estado. Então vamos ver mais pergunta. O transe erótico, mesmo que a energia Kundalini,
Sim e não. Ela pode vir com a energia Kundalini, mas também não. Eu já tive o despertar da energia Kundalini por um outro processo, tá? Que foi um processo de toque anal. O toque anal, ele é muito mais direto na energia Kundalini, que eu ensino. Deixa eu colocar aqui, tá acabando a minha bateria, gente. Então, o toque anal, ele trabalha diretamente na energia Kundalini, tá? Eu ensino o toque anal de trabalho na energia Kundalini. O único curso que eu ensino, na verdade, é na formação em Tantra e Sexualidade Consciente, porque é muito intenso. E a energia Kundalini, o despertar da energia Kundalini, às vezes é intenso demais. Para mim foi. Tipo, eu sentia como se eu tivesse um alien dentro de mim. Sabe bebê chutando? Nós mulheres que já ficamos grávidas, que sentimos o bebê chutando, mas em todos os chakras. Era assim, algo muito, muito intenso. Era incontrolável. A minha coluna ficava jogando incontrolavelmente. Então, a minha experiência de despertar da energia Kundalini foi realmente ultra intenso. E essa experiência de supraconsciência é extremamente sutil. Então, sim, tem um despertar da energia Kundalini, mas não é esse despertar intenso, é um despertar morno, suave, sutil, tá? Então, aqui, fala sobre o curso, Paula, são 5 dias, o Giovanni. Diga um pouco sobre o que abrange, um curso já nos deixa aptos, o que você indica sobre... Muitas perguntas, Giovanni, vamos lá. São 6 dias, na verdade, não são 5, são 6 dias. A gente começa na sexta-feira, dia 17, que é meu aniversário, dia 17 de fevereiro, sexta-feira, meu nível, nós vamos começar. Vai ser em São Paulo, em Cajamar, tá? Obrigada por perguntar, Giovanni. Então a gente começa na sexta-feira já trabalhando, tá? Não tem essa de, começa mais suave, sim, mas já tem muito conteúdo importante já desde o primeiro dia. Super importante mesmo. Daí, nos outros dias, vai até quarta-feira, às 4:30 da tarde, mais ou menos, tá? Então, nesses dias, a gente começa 10 para 7 da manhã e vamos até às 8:30 da noite, com muito conteúdo e muita prática. Então, eu dou um conteúdo que vai embasar a prática. Então, quando você vai fazer a prática, você já entendeu o conteúdo e você vai entrar na prática entendendo profundamente, compreendendo o que você está fazendo e adquirindo ferramentas, porque quando você compreende o que dá suporte, o que dá sustentação para aquela prática, para o que você vai estar vivendo e aprendendo e também fazendo, aplicando no corpo de outra pessoa, você vai estar compreendendo, você está vendo, é um congelamento, a pessoa congelou, a pessoa dissociou, o que está acontecendo ali e como tirar a pessoa daquele estado e ajudá-la a se abrir para entrar nesses transes eróticos curativos. Olha só que incrível, né? Então, é muito conteúdo, tem a parte toque de resiliência no corpo, vários tipos de respiração, entradas em transe usando a respiração e a energia sexual. Vai ter toques anais também, tá? A gente trabalha com liberação anal, liberação de energia Kundalini através do toque anal. Tem muita coisa, coaching de masturbação. O programa é muito profundo, muito intenso, então eu posso mandar para quem tiver interesse todo o programa, tá? É uma evolução para quem já é terapeuta, eu tenho certeza que vai aprender muito. Para quem não é terapeuta, também vai aprender muito. E sim, você sai sabendo aplicar, conhecendo. E quem quiser se tornar terapeuta,
daí certificado, com conclusão, com tudo, vai precisar preencher 20 relatórios, né? 20 relatórios com as sessões para tirar dúvidas. Vai ter um grupo também no WhatsApp para tirar dúvidas quando começar a atender. Então vai ter todo o meu suporte pessoal durante 10 meses, e na verdade é muito mais, porque sai desse grupo e depois entra no grupo dos alunos, onde tem trocas, onde você pode falar do seu trabalho, dos cursos que você vai dar, de onde você está atendendo. Então tudo isso vai. Não uso vibrador, não uso vibrador para mulheres, nem para homens. Então você vai aprender um tipo de massagem, vários tipos de massagem, de toques, co-criar com seu cliente, muitas coisas. Então, quem tiver interesse, entre em contato novamente pelo direct, que eu farei maior questão de trazer para você essas informações. Então, tá aí, Giovanni, obrigada pela pergunta. Seguimos. Vamos ver se tem mais algumas perguntas sobre o transe erótico curativo. Então, abrindo, bacana, Paulo, obrigada, Giovanni. Eu tenho interesse, pode mandar. Oi, Rodrigo, por favor, pede para mim pelo direct, vai ficar mais fácil, porque eu não vou conseguir, de repente, te localizar. Eu não sou muito boa, por incrível que pareça, né? Eu não sou muito boa aqui nas mídias sociais, então eu vou te pedir, por favor, me manda uma mensagem pelo direct que eu te mando, tá? Ou pelo meu WhatsApp, vou colocar aqui meu WhatsApp. Para quem quiser por WhatsApp, eu respondo amanhã. 51992409218, tá? Esse é o meu WhatsApp, vocês podem entrar em contato com o WhatsApp. Desculpa, é online, acabei de chegar, Fábio. Não, Fábio, é presencial. Esse curso eu não dou online. Não dou porque os terapeutas, e mesmo quem não quiser se tornar terapeuta, ele é muito profundo e tem que ser presencial, sabe? Tem que ser, você tem que passar ali pela cortina de fogo, que eu chamo, né? Aquela cortina de fogo que quando você passa, chega do outro lado e aconteceu uma grande transformação. A transmutação, o fogo é o símbolo da transmutação, da transformação, né? É o fogo da Kundalini, por isso que Kundalini é a serpente de fogo. A Joana, corre, Joana, tem pouquíssimas vagas para mulheres, tá? Porque, né, outra coisa importante, tá? Não tem, em um determinado ponto eu quebro a polaridade, mas eu gosto de ter um número mais ou menos parelho entre homens e mulheres, para que todos possam treinar nos dois tipos de corpos, né? Com pênis e com vulva, com lingam e com ioni. Esse curso é de formação para terapeutas ou imersão? Ambos. É uma imersão tanto a nível pessoal quanto profissional. Também é um curso para terapeutas. A Ana, Paula, nosso corpo acaba aprendendo também o catártico. Conseguimos ressignificar esse aprendizado, né? Ana, incrível que você trouxe. Sim, a catarse é porque você ensinou o teu sistema nervoso autônomo a sempre reagir com catarse. E isso eu ensino muito. Não traz o amadurecimento do teu sistema nervoso autônomo. Com uma catarse, sempre que aquele gatilho for ativado, você vai entrar naquela resposta, porque você está treinando uma resposta e você não está treinando outro tipo de resposta. E quando você treina só um tipo de resposta, e essa resposta é uma catarse, é choro, grito, é socar uma almofada, quando aquele gatilho for acionado daquela memória ou daquele trauma, a sua reação será a mesma. Então, você não está trazendo maturidade para o teu sistema nervoso autônomo. Então, isso dentro da formação eu ensino e vai ter um impacto profundo nos teus relacionamentos, né?
Então, isso é maturidade. Excelente tua pergunta, excelente. Mas é um curso em grupo ou individual? É um curso em grupo e eu não trago modelos de fora, gente. Eu não trabalho desse jeito. Os modelos são os próprios alunos que disputam para ser modelo, né? Porque, nossa, vão ter uma oportunidade de transformação gigantesca sendo modelo. Então, eu não trabalho nesse sistema de modelo, é um outro sistema, é todo um outro conceito que eu trabalho, tá? É um curso em grupo e sem modelos. Vamos lá, a Ana, amei, quero, isso aí, Ana, você pede informações ali pelo direct. Gente, alguém ficou com alguma dúvida sobre o transe erótico curativo? Nós vamos encerrando, fechando aqui a nossa conversa de travesseiro, que toda terça-feira, agora toda terça-feira, tem essa conversa de travesseiro. Então, se vocês quiserem algum tema específico, também vocês podem me mandar. Eu vou adorar trazer essas informações ou que eu convide alguém. Então, estamos aqui, voltando a ficar juntos. Eu adoro estar com vocês, eu adoro a companhia de vocês. Se vocês gostaram dessa live, compartilhem, divulguem esse trabalho, que não é fácil passar por todas as barreiras, né, do Instagram com esse tema tão delicado. Palavra erótico, por exemplo, eu não posso publicar, muitas palavras não podem ser publicadas, senão eu levo bloco, enfim. Então eu conto com a sua ajuda, com a sua participação, com a sua divulgação. E estamos toda terça-feira nesse bate-horário às 19h30 para conversa de travesseiro. Gente, uma delícia. A Cleo, boa noite, estou amando essas conversas. Que bom, Cleo, gratidão. Gratidão. E o ano que vem, quem sabe, a gente volta com as nossas meditações matinais. Eu também sinto muita falta delas. Eu vou estar viajando bastante. Quando acalmar as minhas viagens, vamos ver se a gente volta. Então, um beijo. Muito obrigada pela presença de vocês, pela companhia, pela confiança. Ficamos juntos. Até a próxima.